Existem muitas definições para força bruta, quando a gente fala de força bruta. Torque é uma delas, e como a gente sabe, o torque de um motor V8 é sempre algo interessante. Hoje eu vou falar de Mustang Mach-1, essa versão com 483 cavalos, torque de sobra e também muita história. Saudações, pessoal! E hoje então falando de Mustang, falar de V8 é sempre algo incrível e o Mustang, na verdade, ainda mais interessante, né? Afinal, o ano que vem ele fará 60 anos. Como a gente sabe, o Camaro está se aposentando no ano que vem, mas o Mustang já tem uma geração nova. Essa aqui é a sexta geração, ela já tem alguns anos de mercado, mas vale dizer que apesar do Mustang ter chegado aqui no Brasil em 2018, a sexta geração ela foi lançada em 2013, mas o que é importante salientar é que ela passou por facelift, então o carro continua muito atual. Aliás, essa é uma característica dos Mustangs de maneira geral. A gente vê outras gerações que passaram por facelift e sempre funcionou bem aí para a Ford e para o modelo no sentido de manter o seu público fiel, digamos assim. O Mach-1 é a versão mais agressiva do Mustang. A Ford não vende mais o GT aqui no Brasil, não sei qual a razão. Poderia ser vendido porque já treinou rede de concessionária e tudo mais. Basicamente é o mesmo carro com mudanças, enfim, mecânicas, eu vou falar daqui a pouquinho, mas para extrair mais cavalaria, mas é uma mecânica também, motor e câmbio que a F-150 usa, ou seja, a Ford poderia continuar vendendo Mustang GT aqui no Brasil tranquilamente. De qualquer forma, o Mustang Mach-1 é um carro muito legal, é uma versão muito bacana. Vale salientar que nós, o ano passado, gravamos uma matéria dupla, né? Mach-1 e o Mach-1 69, manual. Aquele carro, meu Deus, está acabando um processo de restauração, porque o dono gosta, ele é chato, no bom sentido da palavra, e quer o carro perfeito, mas já estava ótimo, né? Mas depois a gente faz um outro vídeo com ele. Mas olha só que legal, né? Começando por aqui, 9 opções de cores. Para mim, essa é uma das mais legais. A Ford chama de verde Fuji no catálogo. Para mim é verde Bullet, né? Aliás, quando eu peguei o primeiro Mustang em 2018, lá em São Bernardo ainda, eu liguei a trilha sonora do Bullet no Spotify e vim guiando. Cara, com esse aqui, então, mesma coisa, e é sensacional, mentalmente falando, te dá uma paz de espírito. Aliás, paz de espírito que esse motor V8 também te dá, porque eu vou falar daqui a pouco guiando, vocês vão entender exatamente a qual detalhe eu me refiro. Bom, essa versão, então, uma versão mais agressiva, é um carro que tem todo o monitoramento para pista, por exemplo, né, tempo de volta, tem um line lock para fazer burnout, tem uma série de coisas, e é uma versão que tem uma agressividade muito própria, começando pela dianteira. Se você olhar toda a linha de Mustangs, que é vendida lá fora, né, você vai ver que o Mach-1 ele tem um aspecto mais agressivo. Inclusive, ele tem entradas de ar própria, tem entradas de ar para refrigeração de freio, tudo mais otimizado do que o GT, por exemplo. Inclusive, esse detalhe aqui da dianteira tem também uma função técnica, além de fazer uma alusão ao 69. Outra coisa interessante, esse spoiler dianteiro, que é meio chatinho aqui no Brasil, esse spoiler pega em alguns lugares, porque, como dá para imaginar, aqui a gente tem lombada, cada uma de um tamanho, e eventualmente isso até pega em saída de garagem, né? Mas faz parte tecnicamente, a função técnica, né, do carro. Outro detalhe interessante do Mach-1 é essa faixa preta, com o detalhe em branco, escrito Mach-1, ou seja, se bem que sem faixa ele ficaria bem bonito também, só que o Mach-1 aqui na lateral, né, ficaria bem bacana. E o carro, assim como o GT, ele traz algumas particularidades, um conjunto é muito interessante. E um desses destaques é justamente esse aqui. Esse conjunto de rodas de 19 polegadas com freios da Brembo, o GT também usa freios Brembo, aliás o Camaro também usa freios da Brembo, mas ele está usando aqui uns Michelin Pilot Sport 4S. Sempre que a gente foi para Las Vegas em 2019, na experiência Michelin Sport Experience, foi sensacional a viagem. Nós andamos na pista com esse pneu, com diferentes modelos, Corvette, Ferrari e tal. E esse Pilot Sport 4S é um pneu realmente muito bem acertado e quando ele esquenta, ele gruda no asfalto. É um negócio interessante que tem tudo a ver, aliás, com essa versão, né, especificamente. Detalhe aqui da traseira, esse conjunto óptico
Eu até acharia bonito vermelho, mas a Ford optou pelo claro. Realmente deu um efeito um pouco diferente. Esse carro também tem um detalhe do para-choque traseiro com esse extrator. Também outra coisa técnica, vale ressaltar. Esses detalhes não são apenas estéticos. Isso é algo que vale ressaltar muito nesse carro, né? Eles têm uma função técnica também. Abertura do porta-malas. O porta-malas, assim como o Camaro, é um porta-malas que tem um tamanho razoável, né? 2 pessoas, uma criança, você coloca bagagem, o espaço é bom mesmo, eu achei interessante. O do Camaro é inclusive muito parecido, até o acesso também. Ele é um carro que, além do som do V8, que é nosso preferido, tem um sistema de áudio muito otimizado. Falando da parte interna, primeira coisa, soleira Mach 1, clássica, né, com essa grafia clássica. Esses bancos também fazem uma alusão ao modelo mais antigo, né? Uma padronagem do banco é muito própria, mas são bancos muito cômodos, muito confortáveis. Curiosamente, esses bancos são elétricos, nós temos aí ajustes diversos, mas o que é interessante é justamente também por abrir o banco, né? O ajuste aqui do encosto é manual, né? Porque você abre o banco para as pessoas acessarem a parte traseira. Aliás, vale falar sobre a parte traseira, ele é um clássico 2+2, olha só. Aqui cabem pessoas de baixa estatura ou então 2 crianças. O Porsche gostou de andar ali, ele achou bacana, curtiu o som de V8. Apesar de gostar dos V8 alemães, mas ele gostou também desse. Então o espaço é pequeno, mas é tradicional 2+2. Mas é que no habitáculo que a mágica acontece. Eu comentei no Instagram, e vale repetir aqui, esse carro ele não traz sensores nos para-choques, quando você vai manobrar, por exemplo, né? É engraçado isso. Mas esse som de V8, meu amigo, a gente gosta de carro, tem que perdoar a Ford por conta disso. Freio também não é eletrônico, freio de mão. É engraçado, né? Mas é outra característica. Bom, esse cavalinho correndo no sentido contrário das pistas, né, os hipódromos, já te dá uma ideia que o Mustang tem muita tradição, muita história. Aqui nós temos, bom, 2 coisas. Primeiramente, vou falar de opções de modos de você configurar o painel. Bom, primeiramente, informações que ele te passa. Força G, olha só que legal. Essas informações sobre temperatura da caixa de mudanças, por exemplo, do diferencial também. E aqui, ó, que legal. Ar de admissão, cabeçote do cilindro, taxa ar combustível, vacuômetro, voltagem na bateria, o voltímetro. E é interessante porque ele te mostra isso, porque ele é um carro muito voltado para o uso em pista. Quando você aperta esse cavalinho aqui, você entra nos modos mais dinâmicos. Então o My Mode você configura como você quer. Modo de escape, por exemplo, silencioso, normal, esportivo ou pista. Eu gosto do pista, já vou falar de novo, como eu falei na outra matéria. E aqui, ó, Track Apps, cronômetro, desempenho de frenagem, Line Lock para você esquentar pneu, fazer burnout, cronômetro de volta e opção de partida. Olha só que legal. E aqui também, né? Vamos voltar aqui. Os indicadores, mostrar indicadores, configurar. Aqui, ó. Então, a temperatura do eixo, temperatura do cabeçote do cilindro, pressão do óleo do motor. E aqui, ó, o vacuômetro, aliás, está aqui, e voltímetro. Muito interessante, né? Muito interessante como ele te dá essas opções, né? Eu vou até tirar uma aqui e vou botar a pressão do óleo do motor, né? A pressão de óleo é uma medida excelente para carro esportivo. E daí ela já aparece ali, ó, do lado esquerdo, ó, pressão do óleo do motor. Ou seja, muito interessante realmente essa configuração. E a configuração também do painel, né? Você tem aqui a aparência do painel, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Normal, esportivo ou pista. O pista é interessante porque, ó, ele te mostra só o que precisa. Aqui a função técnica, então você vê pressão de óleo, temperatura, o que você precisa ver na hora. O velocímetro aqui do lado, que nem precisaria ter, e contagiros, fantástico. Eu gosto no modo mais clássico, vou voltar aqui, aparência do painel, eu vou por aqui, ó, alterar modo de direção também, mas eu vou botar o esportivo, que eu acho que devia chamar clássico, que eu acho que é o mais legal, que é esse, lembra os primeiros Mustangs, é bem bacana essa configuração do painel. Bom, aqui nós temos o número do chassi de cada um dos Mach 1, multimídia tímida, até uma multimídia pequena, mas está bem localizada em termos de visualização na hora que você precisa, né? E aqui nós temos o câmbio automático 10 marchas, esse é o mesmo conjunto mecânico, né, da F-150,
e do Mustang GT também. E aqui alguns atalhos, inclusive você pode configurar o volante mais leve, mais pesado, enfim, fica ao seu gosto. Vamos agora falar de mecânica e depois... Opa, delícia! Vamos andar. E aqui, meus amigos, o coração da máquina, esse coração pulsante, que é apaixonante, né, de ouvir sempre. V8 Coyote, 5 litros, um V8 que equipa F-150, Mustang GT também, mas aqui ele tem 483 cavalos com mais torque, porque ele traz alguns diferenciais mecânicos, entre eles filtro de ar esportivo, né, e também o coletor de admissão do Shelby GT 350, então ele fica realmente mais forte do que as outras versões usadas em outros modelos. E aqui essa barra estabilizadora aqui, amarrada nas torres, que tem uma função técnica também, e esse carro, eu imagino que eu nunca andei com ele na pista, mas deve ser um negócio fenomenal. Muito bem, pessoal, hoje é dia de falar de Mustang Mach-1. Sem dúvida é a versão mais agressiva, né, do Mustang vendida atualmente no mercado. E lá, lógico, lá nos Estados Unidos tem os Shelby GT500. Aqui também via importação independente, e eles são bem caros. O Mustang tem uma história fantástica. Eu comentei lá, quase 60 anos de história, então a sexta geração que já tem alguns anos de estrada, passou por facelift e segue realmente, digamos, seguiu atual, né, durante todos esses anos e se manteve atual em relação a mudanças, inclusive em relação à concorrência e tudo mais. Então, uma coisa bem legal sobre os Mustangs, ou sobre o Mustang em si, né, no geral, é que é um carro que ele foi passando o tempo, ele foi se mantendo jovem, né? Por exemplo, quarta geração, que é uma geração que eu gosto muito, foi uma geração que deu vida nova ao Mustang, uma geração lançada lá em 94, né, o SN95, e é uma geração que também entrou aqui no Brasil numa certa quantidade, porque o dólar estava 1 por 1, vocês lembram na época, né, real e tal. Mas é um carro que eu gosto muito, aqueles Mustangs eu acho sensacionais. E ele foi, então, aquele carro representou, na verdade, o renascimento comercial do Mustang, né, no mercado. Ele foi muito importante para a história do Mustang, para a continuidade dessa história também. E uma coisa muito legal, falando de modo geral, daí, depois disso, veio, né, a quinta geração, e a sexta geração com versões especiais e toda aquela história. Essa sexta geração que está se despedindo aí, ela traz realmente todo esse estilo, toda essa agressividade, uma gama de versões. Quando o Mustang começou a ser vendido aqui em 2018 era o GT, daí veio o Black Shadow e agora o Mach-1. E o Mach-1 ano passado, né, que a gente fez a matéria dupla, inclusive as passagens que vocês estão vendo das matérias foi da matéria do ano passado, ficou bem legal. Falei, cara, vou repetir porque ficou bacana, né? Ficou interessante. E é um carro que tem várias configurações interessantes. Por exemplo, eu tô andando aqui no escape modo pista e no câmbio o restante tudo no modo comfort ou modo normal, digamos assim. Eu tô em 10ª marcha e daí você vai ouvindo o V8 ronronando. Cara, isso é lindo demais. É um som realmente que enche os ouvidos, né? O som de V8 é fantástico. Eu fico muito feliz, fico até arrepiado, fico muito feliz de não só guiar os V8 nas minhas matérias, mas também ter a oportunidade de ficar com esses carros. A gente sabe que a indústria está mudando, a própria Ford mesmo, o próprio mercado dos Estados Unidos, né?
para a F-150 Lightning, que é a versão elétrica, e para o Mustang Mach-E, né, o elétrico também, eles estão dando desconto de $7.500 em impostos e tal. Ou seja, a tendência é que surjam cada vez mais. Eu acho que sim, teremos carros híbridos e tal, mas com o tempo o downsizing acho que vai imperar. Então nós, provavelmente daqui a alguns anos, a gente provavelmente não vai mais ter V8. E realmente é uma pena, né? Então uma grande satisfação poder ficar com esses carros e usufruir desse som sensacional. Bom, passado esse depoimento emocionante sobre os V8, voltando a falar do Mach-1, então essa versão ela é muito otimizada em vários sentidos. Resfriamento de óleo, óleo da caixa de câmbio, o próprio resfriamento do motor, tem o diferencial traseiro Torsen, que é o diferencial de deslizamento limitado, ou seja, ela é uma versão que ela é muito feita para você acelerar. É uma versão feita para usar em pista. Como a gente sabe, nos Estados Unidos o automobilismo é algo muito desenvolvido, no sentido de que tem muita paixão por automobilismo nos Estados Unidos. E lá tem circuitos pequenos, tem de tudo, né? Muita gente faz ligas, tem ligas profissionais, as mais conhecidas, mas também tem muitas ligas amadoras também de automobilismo, ligas regionais. E isso é um negócio muito bacana, porque vai fomentando e vai alimentando essa paixão por carros desde a infância, né? Desde os primeiros anos. Então, lá tem muita corrida de diversas categorias e tipos, enfim. Tanto que é engraçado, você vê a história do James Dean, que tinha, além do 550, tinha um 356 Speedster também. O James Dean corria lá em Salinas, era uma liga amadora de pilotos, né? Ele corria, estava lá se desenvolvendo como piloto e tal. Então isso é uma coisa que eles alimentam muito lá e é uma coisa muito forte. Então, um carro como esse, uma versão como essa, eu vou consultar a Ford sobre a questão se o GT está sendo vendido aqui, que não tem mais no site, a informação já vai aparecer aqui. Mas eu acho que, comparando os dois, GT ou Mach-1, para o uso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, indo gravar matéria, aí no supermercado, vai levar criança na escola, cachorro na creche, cara, o GT é um carro mais do que suficiente para você fazer esse tipo de coisa, para você dar umas aceleradas. Ele tem line lock, tem um monte de coisa, tem mudança do som do escape, o GT tem tudo isso. Agora essa versão aqui, particularmente, eu acho que ela é uma versão bastante otimizada, e se você não tiver um deles, pelo menos para usar ir no autódromo uma vez e dar umas 40 voltas, você não vai estar investindo, entre aspas, o seu dinheiro bem na diversão. Então eu acho que essa versão aqui, ela pede algo a mais, sabe? Mais do que você simplesmente andar para frente ou acelerar numa saída de pedágio ou de semáforo. Cara, esse carro pede mais que isso. Ele é muito otimizado só para esse uso civil, digamos assim. Eu escolheria o GT para o meu uso convencional. Eu acho que esse carro é uma versão que ele pede por um uso mais radical, que é o uso pelo qual ele foi projetado e modificado para fazer bem, né? Oh, delícia! E é engraçado porque, até falando de consumo, esse carro é muito curioso, né? Porque você pega um carro desse, você andando com ele normalmente, até por conta do câmbio de 10 marchas e tal, você consegue uns 6, dependendo do momento até 7. Eu já testei a F-150, vocês vão ver essa matéria. Eu tô com embargo, só posso falar sobre ela a partir de maio. Então dia 20 de maio vai nossa matéria para o ar com a F-150,
e vocês vão ver como ela surpreendeu em consumo e outras questões. Mas, de qualquer forma, então, olha só, a suspensão dele é dura porque é uma suspensão também, tem uma tecnologia própria de adaptação, ou seja, ele é um carro feito para andar na pista, prioritariamente, e daí você usa ele para ir até o autódromo e voltar. Mas de maneira geral, então o consumo fica entre 5,5 e 6, é um consumo muito legal para um motor V8 de 483 cavalos. Claro que isso não ajuda em nada o consumo, mas tá ótimo. Última coisa para falar, ó como ele sofre aqui no nosso pequeno asfalto lunar. Uma coisa interessante para comentar sobre ele, justamente, é a usabilidade e o tamanho, como essa característica de Pony Car se manteve ao longo desses quase 60 anos. Isso é história, isso é tradição. Eu acho isso uma das coisas mais legais, né? Quando a gente fala de história de um carro e de respeito que a marca tem por esse modelo também. Última coisa para falar é que nos Estados Unidos, entre lá no site da Ford, Ford.com, 9 opções de Mustang, desde 4 cilindros até o Mach-1, e lá o Mach-1 ele vem de série com câmbio manual Tremec de 6 marchas, esse aqui é opcional, automático é opcional de 10 marchas, olha só que maravilha, né? Que beleza! É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência, grande abraço a todos, delícia, até mais, tchau! Ó, buraqueira, vamos lá, tchau!